Você já se perguntou como que a energia elétrica consegue viajar por longas distâncias e ainda por cima chegar às nossas casas com uma tensão adequada para alimentar nossos aparelhos eletrônicos, as nossas lâmpadas e até mesmo nossos eletrodomésticos? Um dos dispositivos responsáveis por isso é o transformador. Ele é um componente fundamental nos sistemas elétricos de hoje em dia e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Neste vídeo, a gente vai observar na prática como que um transformador pode aumentar ou diminuir uma tensão elétrica. Mais do que mostrar seu funcionamento, a gente vai realizar algumas medidas quantitativas também da tensão nos enrolamentos primário e secundário de um transformador. E com isso, a gente vai comparar os resultados obtidos experimentalmente neste vídeo com as previsões teóricas do que a gente deveria encontrar. Primeiramente, nós iremos analisar um transformador operando como um elevador de tensão, ou seja, um transformador feito para aumentar uma tensão elétrica. E depois, nós iremos analisar um redutor de tensão, ou seja, um transformador feito para diminuir uma tensão elétrica. No final, a gente vai verificar como que a relação entre o número de espiras dos enrolamentos influencia diretamente os valores das tensões medidas. Os transformadores, eles funcionam com corrente alternada, e eles se baseiam-se no fenômeno da indução eletromagnética, que consiste no seguinte: quando uma tensão alternada ela é aplicada ao enrolamento primário, ao nosso primário do transformador, surge um fluxo magnético variável no núcleo. Esse fluxo variável, a variação desse fluxo magnético, vai induzir uma tensão no enrolamento secundário. Com isso, temos a relação que a tensão no secundário pela tensão no primário é igual ao número de espiras do secundário pelo número de espiras no nosso primário. Isso nos diz que se o secundário possuir mais espiras que o primário, a gente tem um transformador elevador. Caso ele possua menos espiras, teremos um transformador redutor. Os materiais necessários para esse experimento são um núcleo de material ferromagnético, uma fonte de tensão alternada, cabos de ligação, uma bobina de 300 voltas e uma bobina de 1200 voltas. Por último, teremos que utilizar 2 multímetros. Primeiramente, trabalharemos com o transformador elevador de tensão. Para isso, montamos o seguinte circuito, conectando primeiramente a fonte de tensão alternada à nossa bobina de 300 voltas e, em seguida, conectando em paralelo o multímetro à saída da fonte. Em seguida, conectamos também um multímetro à nossa segunda bobina de 1200 voltas. Feito isso, podemos começar a nossa coleta de dados. Primeiramente, vamos medir uma tensão de aproximadamente 6 volts, 5,9 volts. Feito isso, coletaremos mais algumas medidas, variando a nossa fonte de tensão alternada no valor de 5 em 5 volts, a fim de a gente fazer uma tabela para analisarmos os valores obtidos. Aqui estamos mostrando mais de perto como está se comportando a tensão no nosso multímetro de entrada e de saída de tensão no nosso elevador de tensão. Sabendo o número de espiras no nosso primário e no nosso secundário, podemos calcular qual seria a tensão de saída no secundário esperada para o nosso experimento. Essa tabela traz para a gente justamente essa relação calculada na nossa coluna 3. Mas, primeiramente, na nossa coluna 1, temos quais foram os valores obtidos da tensão no primário que medimos no nosso multímetro. Na segunda coluna, temos os valores obtidos da tensão de saída no nosso secundário. A terceira coluna, assim como dito anteriormente, mostra para a gente qual era o valor esperado de saída na tensão do secundário para um transformador ideal. E por último, na quarta coluna, nós temos quais foram as porcentagens de perda em cada um dos casos. Comparando os valores experimentais com os valores teóricos, a gente observa que a tensão medida no secundário foi um pouco menor que a tensão que esperávamos. As perdas, fazendo o cálculo da porcentagem, ficaram entre 4,2% a 4,9%.
tendo uma média de aproximadamente 4,5%. Em um transformador ideal, a relação entre as tensões seria exatamente igual à relação entre o número de espiras dos enrolamentos primários e secundários. Porém, transformadores reais apresentam algumas fontes de perda que podem reduzir a tensão obtida no secundário. E essas perdas, elas têm algumas causas, e entre elas estão a resistência elétrica dos nossos enrolamentos, né? Porque os enrolamentos são feitos de fio de material condutor, que possuem resistência elétrica. Quando a corrente vai circular pelos enrolamentos, pelas nossas bobinas, parte da energia vai ser dissipada em forma de calor pelo efeito Joule. E isso vai provocar uma queda de tensão e reduzir o valor medido no secundário. Além disso, teremos correntes de Foucault presente no nosso experimento. O campo magnético variável, ele vai induzir algumas correntes elétricas no próprio núcleo metálico de material ferromagnético. E essas correntes, elas vão também dissipar energia em forma de calor. Bom, agora iremos inverter o nosso experimento. Coletamos as medidas do nosso elevador de tensão e agora iremos coletar as medidas do nosso redutor de tensão. Para isso, a gente irá trocar as bobinas de lugar, ou seja, o meu primário, que antes tinha 300 espiras, agora terá 1.200 espiras, enquanto o meu secundário, que antes tinha 1.200 espiras, terá 300 espiras. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Bom, assim como no elevador de tensão, aqui agora no redutor de tensão nós iremos coletar alguns pares de valores para as tensões no primário e no secundário das nossas bobinas. Para isso, notem que o meu multímetro ele está direcionado para a parte de tensão, ou seja, ele está medindo a tensão elétrica na entrada e na saída do nosso transformador. Nós iremos coletar pares de valores para as tensões, a fim de fazer novamente uma tabela para a gente analisar como a tensão está se comportando no redutor de tensão. Para isso, eu vou variar a minha fonte alternada novamente de 5 em 5 volts e iremos coletar a tensão que realmente está saindo da fonte, não a tensão marcada nos quadradinhos da fonte, e também iremos analisar a tensão de saída. Nessa parte, estamos mostrando mais perto como está se comportando a tensão no nosso multímetro, na saída e na entrada do nosso transformador redutor de tensão. Bom, observamos que o transformador redutor apresentou percentuais maiores de perda, entre 13% e 19%, enquanto o elevador apresentou algumas perdas próximas a 4% a 5%. Isso ocorre porque a tensão de saída do redutor é muito menor, fazendo com pequenas quedas de tensão representem uma fração bem maior do valor esperado. Além disso, o funcionamento em baixa tensão está associado a correntes mais elevadas, aumentando as perdas resistivas nos enrolamentos. Mesmo assim, os resultados mantiveram a proporcionalidade prevista pela teoria dos transformadores. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos.